pessoal, boa noite. Com a graça de Deus, nos reunimos hoje, nesta segunda-feira, para mais uma aula de formação teológica. Sejam bem-vindos aqueles que nos acompanham desde já pelo nosso canal no Facebook e depois, mais tarde, no YouTube. Obrigado pela sua presença e queremos juntos invocar a Santíssima Trindade para que possamos iniciar a aula de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do vosso amor. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amados irmãos e irmãs, amigos e amigas, que nos acompanham aqui pelo nosso canal da ACA, Almeida Consultoria e Assessoria Educacional. Nós já há algum tempo realizamos todas as segundas-feiras a nossa formação teológica. Se você chegou agora pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E se quiser nos acompanhar mais de perto, contacte-nos pelo nosso canal através do WhatsApp, que é o DDD 43 99196 7110. Você poderá adquirir o nosso material e nos ajudar neste processo de evangelização. Para aqueles que já estão acostumados e nos acompanham há algum tempo, nós estamos tentando estudar, compreender aquilo que diz a palavra de Deus a respeito da formação do povo de Deus. Para nós conhecermos a pessoa de Jesus, nós precisamos conhecer a história de Jesus, aqueles que o precederam, aqueles que fazem parte da sua genealogia. E por isso, desde a aula passada, começamos a compreender como é que se formou o povo de Israel. E hoje nós vamos, avançando nos nossos estudos, tentarmos entender a respeito da saída do povo de Deus do Egito. E como é que aconteceu esta saída? Ora, nós temos aqui no nosso quadro que esta saída, deixa eu passar para cá, foi originada a partir de 3 grupos. Então, na formação do povo de Deus, e eu já dizia isso na aula passada, nós temos 3 grupos que depois, unidos, vão se tornar um único grupo, um único povo, o povo de Israel. Então, num primeiro momento, nós temos o grupo dos hebreus. Quem eram os hebreus? Eram os endividados. Lá em Gênesis 10, de 21 a 30, e no Gênesis 14, 13, depois você pode ler com mais calma ao final da aula, nós vemos o grupo dos hebreus que se endividaram. E eles se endividaram e fugiram para a montanha, ou para as montanhas. Ali nas montanhas, os hebreus desenvolveram algumas técnicas agrícolas. Haja vista que toda a montanha, na sua grande maioria, é formada apenas por pedras. Então, os hebreus que fogem para as montanhas começam a desenvolver alguns instrumentos agrícolas. Enxadas, foices, facões, enfim, começam a arar na montanha para poder produzir e se alimentar. Então aqui nós temos o primeiro grupo, o grupo dos hebreus, que nós vemos lá em Gênesis 10 e Gênesis 14. Depois, nós temos um segundo grupo, o grupo dos pastores nômades, que eram transeuntes. Eram pessoas que viajavam de um lado para o outro. E na primeira aula deste terceiro bloco, nós vimos a respeito dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Homens e mulheres na fé
que foram chamados por Deus, que saíram de um lugar, de uma terra, para a outra. Este grupo é conhecido como o grupo dos pastores nômades, ou seja, não tinham fixação geográfica delimitada. Ora estavam em um lugar, ora estavam em outra. Aqui nós vemos a representação dos patriarcas. Com o tempo, estes pastores nômades, que são transeuntes, eles se sedentarizam. Ou seja, nós vimos que o grupo dos patriarcas, com o tempo, foi para o Egito por causa da fome. E lá no Egito, eles que eram nômades, ou seja, caminhantes, itinerantes, agora eles se sedentarizam, ou seja, eles fixam morada no Egito. O terceiro grupo é o grupo dos escravos que fogem do Egito. Aqui nós temos os escravos guiados por Moisés. Moisés, aquele que Deus havia escolhido da sarça ardente para ser o intermediário entre Deus e o povo. Ora, nós sabemos que Deus poderia muito bem, porque Ele é onipresente e onipotente, ou seja, Ele está em todos os lugares e Ele pode todas as coisas. Nós sabemos que Deus mesmo poderia libertar o seu povo. Mas acontece, meus queridos, que Deus não quis fazer sozinho a libertação do povo. Ele quis usar de um intermediário, de Moisés. E aqui nós já podemos fazer um gancho. É claro que a aula de hoje não é para isso. Mas aqui nós já podemos fazer um gancho com essa questão da intercessão dos santos. Veja, hoje nós temos um convidado ilustre, São Miguel Arcanjo. Mas ao final eu falarei porque ele está aqui. Mas em todas as aulas nós temos a imagem da bem-aventurada Virgem Maria. Ora, desde todo sempre, desde os primórdios da história, Deus se serviu de pessoas como instrumentos para mediar a sua ação salvífica. Então, este terceiro grupo dos escravos, que eram os escravos fugitivos, eles foram guiados por Moisés. Eles fogem do Egito para junto destes dois grupos. Então, o primeiro grupo dos hebreus estão endividados e moram nas montanhas. Passa um tempo, estes pastores nômades, juntamente com os escravos no Egito, eles vão se unir com este grupo dos hebreus, lá nas montanhas. E este grupo, que é formado por hebreus, por pastores e por escravos fugitivos, dão origem agora a um único povo, o povo de Israel. Então, na formação do povo de Israel, nós temos estes três grupos: o grupo dos endividados, o grupo dos transeuntes e o grupo dos escravos. Se nós fôssemos ver do ponto de vista social, não era um grupo nada bem visto. Afinal, quem era bem visto? Endividados? Aqueles que eram transeuntes, que não possuíam posse? Os escravos? Pelo contrário, nós vemos que todos estes três grupos formam um único grupo. Então, lá em Gênesis 12, 37 e 42. Vamos abrir a nossa Bíblia. Gênesis 12, 37 e 42. Minha gente, eu acho que essa citação aqui está errada. Não é Gênesis 12, 37 e 42, não. Acho que me equivoquei. Bem, não é. Esqueçam essa citação. 13 e 17. Veja, Gênesis 13 e 17. Deus disse: levanta-te,
percorre esta terra no comprimento e na sua largura, porque eu a darei a ti. Com suas tendas, Abraão foi estabelecer-se no carvalho de Mambré, que está em Hebrom, e lá construiu um altar ao Senhor. Então essa primeira citação aqui está errada, tá, gente? Me perdoe. Então por que eu coloquei aqui essa citação? Para mostrar para vocês que este grupo dos pastores eram grupos transeuntes, eram grupos que caminhavam de um lado para o outro. Então já está claro para nós que a formação do povo de Israel se dá mediante estes três grupos. Aí então, agora sim, com toda certeza, nós vamos abrir a nossa Bíblia lá em Êxodo, capítulo 12. Ah, aqui é Êxodo, gente. É Êxodo, não é Gênesis. Êxodo 12, 37. Conserte aí. Por isso que tinha algum equívoco. Aqui é Êxodo 12, 37 ao 42. É isso, né? Exatamente. Não é Gênesis, é Êxodo. Então veja, lá em Êxodo 12, 37, diz assim: os israelitas partiram de Ramsés. Quem é Ramsés? O faraó. Então partiram do faraó em direção a Sucote. Quantas pessoas saíram do Egito? Êxodo 12, 37. Quantas pessoas saíram do Egito? Veja, o autor sagrado coloca aí um número bastante exagerado. Rodrigo, mas se está na Bíblia é porque é verdade. Então, calma lá. Então veja, Êxodo 12, 37. Cerca de 600 mil homens a pé. Somente os homens, sem contar suas famílias. Então, cerca de 600 mil homens saíram do Egito, sem contar suas famílias. Ou seja, as mulheres e crianças não eram contadas, nós sabemos disso. Ora, mas se 600 mil pessoas eram os que saíram do Egito, por que é que esses 600 mil não deu um golpe de Estado em Ramsés, tomou o poder e os expulsou e assim se libertou da escravidão? Bem, certamente, segundo a exegese bíblica, não foi este número que saiu do Egito. Por quê? Este número de pessoas, possivelmente, é o número que está mais ou menos aqui no exílio da Babilônia, por volta do século VI a.C. Então este grupo que está aqui na Babilônia, exilado, escravizado, olha para o seu passado, mais ou menos aqui, dá para acompanhar? Então, aqueles que estão aqui no século VI, olham para o século XIII, por volta de 1200 e alguma coisa, e eles vão contar a sua história. Então, possivelmente este grupo é o grupo dos exilados na Babilônia. E uma coisa fantástica que eu admiro na religião judaica é que sempre o povo atual se vê no passado. Ora, este povo que estava na Babilônia, exilado como escravo na Babilônia, se imagina escravo no Egito. E aí o autor sagrado fala, olha, era mais ou menos 600 mil pessoas, homens. Não tem como saber com exatidão. Versículo 38. Subiu também com eles uma multidão misturada com ovelhas, gados e muitíssimos animais. Veja, além de fugirem do Egito, 600 mil, ainda levaram os animais do Egito. Eram bons, né? Cozeram pães ázimos com a farinha que havia levado do Egito, pois a massa não estava levedada, não estava com fermento. Expulsos do Egito, não puderam deter-se nem preparar provisões para o caminho. Versículo 40.
Quantos anos o povo de Deus, né, ficou lá no Egito? A estada dos israelitas no Egito durou 430 anos. Então, 600 mil homens, e eles ficaram mais ou menos 430 anos no Egito. Então veja, mais ou menos aqui por volta do ano 1700, mais ou menos 1600, quando os filhos de Jacó vão para o Egito porque estão com fome e ali acabam se tornando escravos, então por volta aí do século 17, 16, até mais ou menos 1250. Dá uma soma, segundo a historiografia bíblica, de mais ou menos 430 anos. Este foi o período que o povo ficou no Egito. Versículo 41. No mesmo dia em que findavam os 430 anos, os exércitos do Senhor saíram do país do Egito. Esta noite, durante a qual o Senhor velou para o fazer sair do Egito, deve ser para todos os israelitas uma vigília para o Senhor, em todas as suas gerações. Então veja, o escritor sagrado que está aqui no exílio da Babilônia está dizendo que o que aconteceu lá no passado deve ser lembrado de geração em geração. E aliás, esta é uma das celebrações, a saída do povo do Egito, que os judeus celebram com bastante dignidade. No último final de semana, na sexta-feira passada, nós tivemos o Ano Novo Judaico. E no domingo, a celebração do Yom Kippur, a celebração da purificação. A purificação que o povo de Israel precisou fazer durante o trajeto do Egito até a Terra Prometida, mas também a purificação que o povo de Deus é chamado a fazer durante a sua travessia neste mundo, rumo à Terra Prometida definitiva, a Pátria Celeste. Então, o povo deve trazer na memória esta celebração da saída do Egito. Aí, no versículo 17 do capítulo 13, então, Êxodo 17, 13 seguintes, a partir do versículo 13, não, é o contrário, Êxodo 13, Êxodo 13, 17, diz assim: ora, quando o faraó deixou o povo partir, então, já se passaram 9 pragas, não é? 9 pragas. E aí, acontece então a saída do povo do Egito. Quando? Quando acontece a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Então, passado as 10 pragas, o faraó resolve deixar o povo de Deus sair do Egito. Então, quando o faraó deixou o povo partir, Deus não os fez sair pelo país dos filisteus, apesar de ser mais perto. Olha que interessante. Digamos que a saída do povo do Egito era aqui e eles precisavam ir para cá. Ao invés de Deus fazer eles vir assim, Deus fez eles vir assim. Só para exemplificar, né? Então Deus não permitiu que o povo saísse pelo caminho mais perto. Por que será? Minha gente, Deus é um Deus que quer ver a nossa ação, a nossa caminhada. Se nós vamos até Ele, seria muito fácil Deus preparar um caminho certinho para a Terra Prometida. Mas Deus faz, mediante as dificuldades do caminho, que o povo percorra um caminho mais longo, mas chegue até Ele. Por isso, às vezes na nossa vida, nós imaginamos que o nosso caminho até Deus é um caminho linear, um caminho ascendente, lindinho, perfeito, redondinho, maravilhoso. Mas na prática, a nossa caminhada até Deus é feita de altos e baixos. É uma caminhada que não é linear. Aliás,
O simples fato de que o povo caminhou 40 anos no deserto significa que o povo não caminhou em linha reta, mas o povo caminhou em círculos, passando várias vezes pelo mesmo caminho. Significa que o povo precisou passar pela sua vida, pela sua própria existência, 1, 2, 3, inúmeras vezes, para fazer uma revisão de vida. Por isso, quando nós queremos ir a Deus, nós não podemos queimar etapas. Nós precisamos viver etapa por etapa. Foi o que Deus fez com o seu povo. Veja lá, Êxodo 13, 17. Deus não fez o seu povo sair pelo caminho dos filisteus, apesar de ser mais perto. Por quê? Porque Deus achara que diante dos combates, o povo poderia se arrepender e voltar para o Egito. Então, se o povo tivesse vindo pelo caminho mais fácil, o povo certamente teria voltado para o Egito. E nós temos uma frase, um ditado que diz: o que vem fácil, vai fácil. Por isso, o caminho de Deus é um caminho difícil. Versículo 18. Deus então fez o povo dar a volta pelo caminho do deserto, do mar dos juncos. E os israelitas saíram bem armados do Egito. Veja, por que é que o povo saiu bem armado do Egito? Porque aquele primeiro grupo dos hebreus que estavam lá na montanha, eles tinham armamentos. Vejam, eles tinham foice, facões, espadas, eles desenvolveram algumas técnicas. Então, na junção do povo, eles se armaram, e bem armados. Versículo 19. Moisés levou consigo os ossos de José, pois quem era José? Um dos filhos de Israel, aquele que tinha sido governador do Egito. Então Moisés leva consigo os ossos de José, pois havia feito os israelitas jurar solenemente, dizendo: Deus haverá de vos visitar, e então levai daqui convosco os meus ossos. Versículo 20. E tendo saído de Sucote, acamparam em Etam, à beira do deserto. E o Senhor ia adiante deles. Meus irmãos e irmãs, Deus que fez o seu povo sair do Egito, percorrer um caminho mais longo, era o Deus que ia adiante do seu povo. Era um Deus que ia à frente do seu povo. Isso não nos lembra Cristo? Cristo nos diz: quem quiser ser meu discípulo, vinde após mim. Tome a sua cruz e me siga. É Deus que vai à nossa frente. Nós somos os mensageiros do Senhor. Nós somos os portadores da palavra. Mas quem caminha à nossa frente é o próprio Deus. Como outrora caminhou à frente do seu povo, hoje Deus caminha à frente do seu povo. Mesmo que nós não o vejamos, mesmo que nós não o sintamos, mesmo que nós não percebamos, Deus caminha à nossa frente. Esta é a certeza da nossa fé. Versículo 21. E o Senhor ia diante deles, de dia, numa coluna de nuvem, para lhes mostrar o caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para os iluminar. Aqui, rapidamente, vale uma compreensão deste significado simbólico. Então, dia, noite. O que tinha de dia? De dia tinha uma nuvem. E à noite, o que tinha? Coluna de fogo. Por que de dia tinha uma nuvem e à noite tinha uma coluna de fogo? Olha que Deus maravilhoso. O Deus que servimos, o Deus que acreditamos e professamos a nossa fé, é um Deus que vai à nossa frente, portanto caminha conosco, mas é um Deus que cuida de nós. Imagine vocês atravessar o deserto com um sol escaldante sobre a cabeça. Deus, que é um Deus zeloso, um Pai misericordioso, acolhedor, ternura, aconchego, prepara nuvens para proteger o seu povo do calor.
Então aqui nós temos o simbolismo da nuvem, como o Deus que protege, o Deus que ampara, o Deus que cuida. Então imagine você caminhando no deserto, mas a nuvem fazia uma sombra. Lembra uma frase bíblica no qual a nuvem ou a sombra é remetido a Deus? Então aqui, nuvem é o sinônimo de Deus. Veja, fazendo um gancho com o Novo Testamento, lá em Lucas capítulo 1, quando o anjo Gabriel visita Maria, ele diz, olha, você vai ser a mãe do Salvador. E ela diz, como isso vai acontecer? E ele diz, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Então, a nuvem sobre a cabeça do povo de Deus fazia sombra. E esta sombra é sinal, é imagem do Deus de Israel, o Deus que nos protege. Então a sombra do Altíssimo acompanhava o povo de dia. E à noite, quem acompanhava? Deus, através de uma coluna de fogo. Ora, alguém enxerga alguma coisa à noite? Nós estamos num contexto antes de Cristo que nem luz existia, nem vela. Como é que o povo iria caminhar? Deus, que é Deus providente, faz com que à noite tenha uma coluna de fogo. Imagine que isso aqui é uma coluna de fogo. Eu desenho bem, né? Imagine que isso aqui é uma coluna de fogo. Então esta coluna de fogo caminhava à frente do povo, iluminando o caminho. Por isso não importa a escuridão que você está, não importa a escuridão que passemos, não importa a escuridão do mundo. Deus é esta coluna de fogo que caminha à frente do seu povo. Aliás, Jesus mesmo no Evangelho de João diz, eu sou a luz do mundo. Jesus é aquele que nos ilumina. Cristo é a luz que nos ilumina. Aliás, vocês se lembram que na liturgia de Sábado Santo, o grande Sábado Santo, na Vigília Pascal, com a igreja apagada, para lembrar este povo, que está aqui, ó, no ano 1200 e pouco, este povo que caminhava na escuridão, Deus envia uma coluna de fogo, representando o próprio Deus. Veja, no Sábado Santo, a igreja faz memória deste povo, porque também a igreja se coloca nesta saída do Egito. Também eu e você, meus amados irmãos e irmãs, que somos do povo de Deus, que somos da descendência do povo de Israel, também nós saímos do Egito. E lá no Sábado Santo, o sacerdote com o círio pascal, aquela vela grandona acesa, entra na igreja com as luzes apagadas, portanto na escuridão, e ele diz, eis a luz de Cristo. E nós respondemos, demos graças a Deus. Aquela vela grandona, que se chama círio pascal, lembra, é figura, é símbolo desta coluna de fogo. Tanto que na liturgia do Sábado Santo é lido esta passagem no qual Deus passava à frente do seu povo com uma coluna de fogo. Certo? Fechando o parêntese, nós vamos ver então que o povo vai caminhar 40 anos no deserto. O caminho não é distante, mais ou menos 100 quilômetros, do Egito até a Terra Prometida. Por que é que Deus permite que o povo ande 40 anos? 40 anos de deserto. Nós já vimos ali nos versículos anteriormente, Deus permite 40 anos para a conversão. Então veja, o povo que saiu do Egito em mais ou menos 1250, não foi o povo que 40 anos depois entrou na Terra Prometida. Muitos nasceram e morreram no deserto. E aqui, 40 na Bíblia, né? 40 é símbolo de geração. Então, demorou uma geração inteira para que o povo pudesse
se converter, e mesmo assim não se converteu totalmente. Demorou uma geração inteira para que uma nova geração entrasse na terra prometida. Portanto, Deus permite que ao longo do deserto, nos 40 anos, o povo ande em círculos, até porque ninguém tinha bússola, GPS, mapa, não tinha nenhum ponto de referência. O povo anda em círculos para que possa se converter e voltar ao Senhor. Certo? Aí nós vamos andando, capítulo 15 de Êxodo é o cântico da vitória, quando eles atravessam o Mar Vermelho que Deus havia aberto. E aqui existe uma discussão teológica, né? Se Deus abriu uma montanha, né? A gente tem aquela imagem de filme, né? Que fez uma muralha de água de um lado, uma muralha de água do outro, e o povo passou a pé enxuto. Alguns dizem que não, que era um efeito climático, né? A lua influenciava na nascente do rio e o rio baixava. Aqui pouco nos importa se abriu uma muralha à direita e à esquerda ou se o rio se abaixou. Porque na Bíblia nós temos essas duas traduções, né? Essas duas vertentes. O que importa é que o povo de Deus passou pelo mar. Não sei se foi pelas muralhas, através das muralhas que se formaram, ou se foi porque as águas se baixaram. Mas o fato é que o povo passou. Deus atravessa o seu povo no mar. E mar na Bíblia é sempre lugar do caos, do medo, lugar aonde os espíritos malignos habitam, aonde Poseidon, né, lá no livro do Apocalipse vai falar do tal do Poseidon, né? Enfim, na mitologia judaica se acreditava que o mar era o lugar do caos. Então, fazer o povo de Deus passar pelo mar significa que, mesmo diante do caos, da crise, da perseguição, da morte, Deus é o Deus libertador. Gravem isso. Deus libertador. Cuidado, porque este Deus libertador não é um Deus político. Existe uma certa teologia que politizou este Deus libertador. No entanto, nós já vimos na aula passada, Deus liberta o seu povo para que o seu povo o sirva. E a terra dada como herança é o lugar aonde este povo vai servir o Deus verdadeiro. Aí então nós temos a caminhada do povo. No capítulo 16, o povo, minha gente, o povo no capítulo 16 de Êxodo já começa a murmurar contra Deus. Ah, mas lá no Egito nós tínhamos cebola para comer. Minha gente, quem é que gosta de comer cebola? E o povo murmura contra Moisés, falando: olha, este Deus que nos fez sair do Egito, nos fez sair para morrer de fome aqui. E aí Moisés, com muita paciência, vai lá e pede: olha, esse povo que você tirou do Egito. Moisés se ira, Moisés se enraivece. E Deus faz o quê? Manda cair o maná e as codornizes. Vamos ver. Êxodo capítulo 16, versículo 4. O Senhor disse a Moisés: eis que vos farei fazer chover pão do céu. Sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim de que eu ponha a prova para ver se anda ou não na minha lei. Mas no sexto dia prepararão o que colherem, etc, etc, etc. Então veja, lá em Êxodo 16... Deus vai fazer chover o pão que desce do céu. E este pão é chamado de maná. Gente, por que é importante ler o Antigo Testamento? Porque lendo o Antigo Testamento nós entendemos o Novo Testamento. Em hebraico, maná significa o que é isto. Veja, ali fala que Deus iria fazer chover pão, mas o povo não sabia bem o que era esse maná, o que era esse pão, né? Então vamos lá.
Êxodo 16, 15. Êxodo 16, 15. Tendo visto isso, os israelitas disseram entre si. Então estava começando a cair os pães, né? Tendo visto isto, os israelitas disseram entre si: o que é isto? Êxodo 16, 15. O que é isto? Pois não sabia o que era. Disse-lhes Moisés: isso é o pão que o Senhor vos deu por alimento. Então veja, durante todo o percurso do povo de Deus, que durou 40 anos no Egito, eles foram alimentados por maná. Ninguém sabe o que é o maná. Alguns falam que é pão, outros estudiosos falam que era uma espécie de resina que saía da árvore, outros ainda, cheguei a ler, falam um absurdo que era até titica de pombo, né? Cocô de pombo que fermentava com orvalho, absurdo. O fato é que ninguém sabe concretamente o que era o maná. Era um alimento que Deus dava. Mas preste atenção aqui, você que nos acompanha através desta aula de formação teológica. A palavra maná significa o que é isto. Durante todo o Antigo Testamento, ninguém teve a resposta do que é isto. No entanto, Jesus, que é a chave de leitura para entendermos a palavra de Deus, no entanto, Jesus dá a resposta. Rodrigo, Jesus, lá no Novo Testamento, depois de 1000 anos, dá a resposta? Sim. Quando na última ceia, ele toma o pão nas suas mãos, e o que é que Jesus diz? Ele diz assim: isto é o meu corpo. Minha gente, então o maná que o povo de Israel comeu lá no Egito já era prefiguração da Eucaristia. Jesus diz assim: o que é isto? Maná, né? O que é isto? Cristo, séculos depois, vai responder: isto é o meu corpo. Então veja, nós somos alimentados pelo próprio Senhor. O próprio Senhor nutre o seu povo. O povo continua caminhando na terra prometida, até que chega no momento crucial da caminhada do povo de Israel. Êxodo 19. Nós temos aqui a aliança, o pacto com Deus. O pacto com Deus. Que pacto é esse, Rodrigo? Este pacto é a aliança. Deus, que havia feito uma aliança com Noé no dilúvio, Deus que faz uma aliança com Abraão, agora Deus faz uma aliança com todo o povo. Deus vai entregar os 10 mandamentos. O decálogo. E aqui Moisés sobe até a presença de Deus, a gente sabe, fica lá durante 40 dias. Quando Moisés desce, o povo havia se desviado. Fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar o bezerro de ouro. Moisés quebra essas tábuas da lei. O povo pede para que ele suba de novo, converse com Deus e etc. Moisés sobe de novo e Deus entrega os 10 mandamentos. Esta aliança nós chamamos de decálogo. Que nada mais é que os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Todos nós sabemos os 10 mandamentos de cor, certo? Porque aprendemos na catequese. Tem corrido aí pela internet uma certa postagem de um certo padre dizendo que Deus não está sobre todas as coisas, né? Mas está no meio de nós. Veja, eu até fiz uma postagem. Deus está sobre todas as coisas, porque o primeiro mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas,
Porque na palavra de Deus diz que é preciso amá-lo com todo o coração, com todo o entendimento, com toda a força. Então nós amamos Deus sobre todas as coisas, mas Deus também é o Emanuel, é o Deus conosco, é aquele que se faz no meio de nós. E nós respondemos na liturgia: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Então são discussões desnecessárias, hermenêuticas, análises que fazem com que o povo se divida. Deus é o Deus que está sobre todas as coisas. Ele não se confunde com a criação, com a criatura. Mas ao mesmo tempo é o Deus que se faz presente no meio do povo, que caminha com o seu povo. Então aqui nós temos em Êxodo 19 o pacto de aliança de Deus com o seu povo. Então, somente se está em aliança com Deus, o homem se torna livre. Então, este pacto dá ao homem liberdade. Nossa, mas ali fala um monte de não. Não cobiçará a mulher do próximo, não desejar as coisas alheias, não matar, não roubar. Veja, os 10 mandamentos, o decálogo, antes de nos privar, ele nos dá a liberdade de filhos e filhas de Deus. Eles nos colocam na verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Aí então, o povo recebe a aliança. Êxodo 20, nós temos novamente a definição do decálogo, né? Os 10 mandamentos. Aí nós vamos caminhando pela palavra de Deus, alguns fatos importantes que foi acontecendo durante a travessia. Então veja, Êxodo 24. Êxodo 24, 4. Segundo essa tradição, Moisés é o autor do Pentateuco. Êxodo 24, 4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, levantando-se de manhã, construiu um altar no pé da montanha e 12 estelas para as 12 tribos de Israel. Depois enviou alguns jovens dos israelitas, ofereceram holocaustos e imolaram ao Senhor novilhos como sacrifícios de comunhão. Moisés tomou a metade do sangue e colocou em bacias, e aspergiu a outra metade de sangue sobre o altar. Tomou o livro da lei e o leu para o povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor falou, nós o faremos e obedeceremos. Então veja, Êxodo 24, o povo assume a aliança com Deus. Então, lá nos capítulos anteriores, Deus havia feito um pacto, uma aliança com o povo. E agora o povo assume esta aliança com Deus quando diz, Êxodo 24, versículo 7. Tudo que o Senhor falou, nós o faremos e obedeceremos. No entanto, nós sabemos que não foi bem assim, porque o povo era um povo de cabeça dura, o povo adorava outros deuses durante esta peregrinação, durante esta caminhada, até fizeram um bezerro de ouro, como nós falamos, símbolo da apostasia, símbolo da idolatria, porque eles se comprometeram em adorar um único Deus, em Êxodo 24, fizeram um pacto com Deus. Depois, em Êxodo 32, eles constroem um bezerro de ouro. Há uma renovação da lei em Êxodo 34. Aí nós vamos caminhando para os finalmente do livro do Êxodo, aonde nós podemos comprovar a entrada do povo na terra prometida. Olha lá, Êxodo 40, versículo 36. Como é que termina o livro do Êxodo? Êxodo 40, 36. Em todas as etapas, então veja, 40 anos, em todas as etapas, quando a nuvem se levantava por cima da habitação aqui é a tenda que eles fizeram para a presença de Deus. Então,
Em todas as etapas, quando a nuvem se levantava por cima da habitação, os israelitas punham-se em marcha. Mas, se a nuvem não se levantava, também eles não marchavam, até que ela se levantasse. A nuvem do Senhor ficava sobre a habitação, e de noite havia dentro dela um fogo, aos olhos de toda a casa de Israel, durante todas as suas etapas. Então veja, o livro do Êxodo termina falando que o povo era peregrino em Israel. E este povo peregrino começa a sua caminhada deserto adentro, e esta caminhada dura 40 anos. Aí lá no livro do Deuteronômio, que é o último livro do Pentateuco, Deuteronômio, capítulo 1, versículo 1. São estas as etapas que Moisés dirigiu todo o povo de Israel do outro lado do deserto. Deuteronômio 1 vai fazer uma síntese, um resumo do que aconteceu até agora. Vamos lá. O que aconteceu? No deserto, na Arabá, diante de Sulfi, entre Farã e Tofel, Labã, Hacerote de Zaabe. Há 11 dias de marcha pelo caminho da montanha de Seir, desde Horebe até Cades Barne. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés falou aos israelitas conforme tudo que o Senhor lhe ordenara a respeito deles. Após ter vencido Seom, rei dos amorreus, que habitava em Ezebom, e Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote e Edrai, no outro lado do Jordão, na terra de Moabe. Moisés começou a inculcar a lei, dizendo... Então, Deuteronômio 1 vai fazer uma síntese de tudo aquilo que aconteceu até aquele momento. Mas o que importa para nós é lá já quase no finalzinho do livro do Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 34. Deuteronômio, capítulo 34. A morte de Moisés. Gente, aconteceu muita coisa na caminhada, muitas guerras, muitas revoltas, né, durante a caminhada. Nós não temos tempo para falar pormenorizadamente. Então a gente vai passando os fatos mais importantes. Todos os fatos são importantes, mas a gente vai elencando alguns mais importantes. Então lá em em Deuteronômio 34, a partir do versículo 1 até o versículo 12, nós temos a morte de Moisés. A morte de Moisés. Deuteronômio 34. Moisés subiu então das estepes de Moabe para o Monte Nebo. O Monte Nebo era uma montanha que ficava de frente para a terra prometida, ao cume de Fasga, que está diante de Jericó. Jericó era a primeira cidade ali para a entrada na terra prometida. E o Senhor mostrou toda a terra. Moisés, já idoso, no Monte Nebo, ele olha toda a terra prometida. De Galaade até Dan, todo o Neftali, a terra de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Neguebe, o distrito da planície de Jericó, cidade de palmeiras até Segor. E o Senhor lhe disse: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: eu darei à tua descendência. Eu a mostrei aos teus olhos, tu, porém, não atravessarás para lá. Então veja, a missão de Moisés era tirar o povo do Egito, caminhar com ele no deserto e chegar até os portões da terra prometida. A missão de Moisés não era entrar na terra prometida. Às vezes nós queremos nos convencer de que nossa missão é isto ou aquilo, e às vezes até nós queremos manipular Deus. Mas, meus queridos, Deus tem uma missão para cada um de nós.
A missão de Moisés não era entrar na terra prometida, e ele se convenceu disso. Nós precisamos nos convencer da nossa vocação, daquilo para o qual nós fomos chamados. E se nós nos convencermos disto, nós não seremos frustrados. Quantos irmãos e irmãs nós encontramos na caminhada, seja sacerdote, bispo, religiosa, religioso, leigo, leiga, casados, que são homens e mulheres frustrados porque não entenderam sua vocação, porque não compreenderam o seu chamado, a sua vocação. Moisés foi chamado para tirar o povo do Egito, mas ele não entrou na terra prometida. Versículo 4. Eu darei a tua descendência. Eu mostrei aos teus olhos. Tu, porém, não entrarás, não atravessarás para lá. Versículo 5. E Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E ele o sepultou no vale, na terra de Moabe, de fronte a Bet-Fegor, e até hoje ninguém sabe onde é sua sepultura. Veja, Moisés era um personagem tão grande, tão surpreendente, que na Bíblia, os personagens com grandes poderes, digamos assim, né, com um grande chamado, a mentalidade bíblica não consegue entender que eles morreram. Então, por exemplo, Moisés, aqui fala que morreu, mas ninguém sabe onde é sua sepultura, é um mistério, como se ele tivesse sido arrebatado por Deus, levado para algum lugar, não sei. Isso vai acontecer também com Elias. Elias era uma pessoa tão grande, nós vamos ver nos estudos futuros, Elias era um personagem tão surpreendente que ele não pode morrer. Uma cavalaria de fogo leva para o céu. Assim aconteceu também com a Virgem Maria. Ela era uma pessoa tão extraordinária que a literatura cristã, a tradição diz que ela não morreu, mas foi levada por Deus. Então veja, Moisés morre contemplando a terra prometida, mas ele não entra na terra prometida. Josué capítulo 1, para nós encerrarmos a aula de hoje. Josué capítulo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou a Josué. Quem era Josué? Era um dos que acompanhava Moisés. Era um dos que estavam na peregrinação do deserto. Deus vai agora escolher Josué para entrar com o seu povo na terra prometida. Versículo 2. Moisés, meu servo, morreu. Agora, levanta-te, atravessa esse Jordão. Então veja que lindo. O povo atravessou lá o Mar dos Juncos, 40 anos antes, o Mar Vermelho, e agora vai atravessar o segundo mar, que é o Rio Jordão, né? Na vida a gente precisa atravessar por alguns mares, né? A nossa vida não é fácil, também não foi a do povo de Deus. Tu e todo o povo para a terra que eu dou aos israelitas. Versículo 3 do capítulo 1 de Josué. Todo lugar que a planta de vossos pés pisar, eu vou-la dou, como disse a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar. Num poente do sol será o vosso território. Ninguém te poderá resistir durante toda a saída. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Agora então, Josué, capítulo 1, nós temos a missão de Josué. Josué é aquele que recebe a missão de entrar com o povo na terra prometida. E Deus fala para ele: eu não abandonei Moisés e também não te abandonarei. Eu estarei contigo. Versículo 6, que lindo! Ouça o que Deus disse para Josué e diz para cada um de nós: sê firme e corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei aos teus pais dar-lhe. Tão somente sê de fato firme e corajoso. Minha gente, Deus caminha conosco, Deus vai à nossa frente, Ele nos protege, nos ampara, cuida de nós. E o que é que Ele pede para nós? Ser firme e corajoso. Meus irmãos e irmãs, não desista.
Estamos no mês do Setembro Amarelo. Não desista da vida. Há sempre uma saída. Deus está conosco. Deus caminha conosco. Está no nosso meio. Vai à frente de nós. Nos cerca de carinho e de cuidado. E Ele nos pede, aguenta firme. Seja forte. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. É Ele que nos fortalece. A nossa força não vem de nós. A nossa força vem de Deus. E então, Josué recebe a incumbência de fazer com que o povo entre na terra prometida. No capítulo 2 de Josué, ele envia alguns espiões para vigiar a terra de Jericó, que é a entrada para a terra prometida. Os espiões de Josué se infiltram na terra de Jericó. E aí lá no versículo 8, nós vamos ter uma personagem, Josué 1:8. Nós temos uma mulher chamada Raabe. Raabe é uma prostituta. E Deus manda Josué enviar alguns espiões e eles vão fazer um pacto com esta prostituta. E esta prostituta vai fazer com que a entrada do povo de Israel na terra prometida seja facilitada. Então, há um pacto entre os espiões com Raabe, a prostituta. Só fazendo um adendo, esta mulher aqui aparece lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Ela aparece na descendência de Jesus. Mas isso é um estudo futuro, né? Só para vocês saberem. Então, o povo vai passar pelo Jordão. Capítulo 3. O povo passa pelo Jordão. Lá no Êxodo, eles passaram pelo Mar dos Juncos, o Mar Vermelho. Agora vão passar mais uma vez por um outro mar, o Rio Jordão, que na verdade não é mar, né? Capítulo 3. Josué levantou-se de madrugada e partiu de Setim com todos os israelitas. Vieram até o Jordão e ali pousaram, antes de atravessar. Ao fim de 3 dias, os escribas percorreram o acampamento e ordenaram ao povo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, vós também partireis do vosso lugar e seguireis. Versículo 5. Versículo 6. Depois Josué disse aos sacerdotes: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. E eles levantaram a arca da aliança e foram adiante do povo. Versículo 7. O Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer aos teus olhos todo Israel, para que saibam que assim como estive com Moisés, estarei contigo. E o povo atravessou o Rio Jordão para entrar na terra prometida. Aí então, no capítulo 6, nós temos a conquista de Jericó. Fazer um quadradinho aqui. Josué 6. A conquista de Jericó. Lembra aquela história que Deus havia falado para Abraão, lá em Gênesis, que ele daria uma terra que corre leite e mel? Ou seja, uma terra de facilidades? Bem, na prática, lá no capítulo 6 de Josué, o povo de Deus teve que conquistar a terra. E conquistaram como? Passando a fio de espada, matando todos aqueles que estavam ali. Por quê? Na mentalidade do povo, aquela terra ali não era deles, dos estrangeiros, mas era nossa, era do povo de Deus. Então, em nome de Deus, nós vamos matar vocês se vocês não derem esta terra para nós. Então, o capítulo 6 de Josué é a conquista da terra prometida. Jericó abre então a passagem para o povo adentrar a terra prometida. E assim nós encerramos a aula de hoje com Josué capítulo 6, o povo entrando na terra prometida. Aula que vem, o que nós vamos ver na aula que vem? Nós vamos ver o que aconteceu quando o povo entrou na terra prometida. E a aula que vem nós vamos iniciar falando sobre o sistema tribal.
O povo que entra na terra prometida agora vai se organizar em 12 tribos com os seus 12 juízes. Mas isso é para a aula que vem. Minha gente, agradeço de coração você que permaneceu conosco, você que nos ajuda neste projeto de levar a palavra de Deus. Encerramos hoje o mês da Bíblia com esta aula, né? O mês da Bíblia encerra dia 30, quarta-feira. Mas hoje é a nossa última aula do mês de setembro, mês da Bíblia, dedicado à palavra de Deus. Quero agradecer de coração você que nos acompanha, que nos ajuda adquirindo o nosso material através do nosso contato, o 439 9196 7110. 9196 7110. Amanhã celebramos o dia de São Miguel, São Gabriel e São Rafael Arcanjo. Peçamos que pela intercessão de São Miguel Arcanjo, protetor universal da Igreja, sejamos também nós protegidos e guardados contra toda a maldade do inimigo, e que nós sejamos amparados pela Santíssima Virgem, aquela que pisa a cabeça da serpente. Rezemos juntos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás, a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Obrigado pela sua presença, compartilhe esse vídeo e nos ajude a evangelizar. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São Miguel, nosso protetor, nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa.